carta aos Romanos, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo fala sobre alimentação. E ele também expõe a importância de aqueles que comem carne puras receberem com amor aqueles que não comem carne e só se alimentam de legumes. Portanto, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o tema aceitação por amor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a graça e a paz de nosso Senhor permaneça sobre sua vida e sobre o seu lar, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas. A palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4, nos traz a seguinte mensagem: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Note que o apóstolo Paulo, ele começa o texto se referindo aos fracos na fé. Quem são os fracos na fé nessa expressão usada pelo apóstolo Paulo? Os fracos na fé, aqui nessa descrição, são aqueles que não comem carne e só comem legumes. Esta expressão, fracos na fé, não significa que eles não tivessem o mesmo valor, a mesma importância diante de Deus e diante da igreja. É apenas uma descrição para um grupo de pessoas que não se alimentavam de carnes. E eles faziam isso para a glória de Deus. Eles deixavam de se alimentar até mesmo das carnes puras, para a glória de Deus. E isso não feria os princípios do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos e às irmãs, recomenda à igreja que recebessem aqueles que não se alimentavam de carne, aqueles que só comiam legumes, que os recebessem com amor. Portanto, essa expressão enfermo na fé, ela é utilizada para descrever irmãos que servem a Cristo, que foram salvos pelo amor de Jesus, que estão sob as asas do Altíssimo, que têm comunhão com Deus, mas que não comem carne. Essa expressão é utilizada para se referir a esse grupo de pessoas, enfermo na fé. E o texto diz que Deus recebe por seu aqueles que se alimentavam apenas de legumes. Ou seja, da mesma forma que Deus recebe os irmãos e as irmãs que não se alimentavam de carnes por seu povo, por seu filho, por sua filha, os irmãos da igreja, da mesma forma deveriam recebê-los. Assim como Deus os aceita e os recebe por seu, da mesma forma a igreja orientada pelo apóstolo Paulo a que recebessem os irmãos e as irmãs que não se alimentavam de carne. E aqui o apóstolo Paulo, ele ainda recomenda que os irmãos que comiam carne não julgassem aqueles que não comiam carne, e os irmãos que só comiam legumes que não julgassem aqueles que comiam carnes puras, porque tanto aqueles que comem carnes puras como aqueles que só comiam legumes, ambos são servos de Deus, e um grupo não tinha autoridade para julgar o outro grupo, porque todos serviam a Deus, todos eram servos de Deus. Se aqueles que comem carne pura julgassem aqueles que só comem legumes, eles estariam julgando os servos e as servas de Deus. E aqueles que se alimentam de legumes, se julgassem aqueles que comiam carne pura, estariam julgando os servos e as servas de Deus. Portanto, Deus, por meio do apóstolo Paulo, recomenda que um grupo não julgasse o outro, mas que ambos vivessem em plena harmonia, que ambos vivessem na mesma sintonia que o Evangelho proporcionou na vida deles, na unidade que o Espírito os envolveu. Portanto, o apóstolo Paulo conclui o verso 4
dizendo que se alguém está de pé ou cai, é para o Senhor que nós estamos de pé ou caímos. E quem nos julgará, estando de pé ou na queda, é o Senhor, porque Ele é que é o Senhor de todos. Nós somos apenas servos e nós devemos compreender essa verdade. E diante dessas verdades, portanto, gostaria de compartilhar 2 desafios que nós extraímos a partir desse texto. E o primeiro desafio é: assim como você foi aceito por Cristo, aceite as pessoas. Aqui o apóstolo Paulo está falando especificamente daqueles que comem carne puras, aceitarem aqueles que só comem legumes, e aqueles que só comem legumes aceitarem aqueles que se alimentam de carne. Porém, nós vivemos numa sociedade múltipla, com várias culturas, e nós devemos aceitar as pessoas com as diferenças que elas têm de nós, desde que isso não fira os princípios do Evangelho de nosso Salvador e Senhor Jesus. Portanto, aceite as pessoas assim como você foi aceito ou aceita por Jesus. E o segundo desafio: se você se alimenta de algo ou se abstém de algo, que você faça isso para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, ele disse: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, se você se alimenta de algo ou você se abstém, você deixa de comer, que você faça isto para a glória de Deus. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Senhor, Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te rendemos graça. Deus, o Senhor nos aceitou apesar de nós, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos falhos, apesar de termos defeitos. O Senhor nos aceitou por amor, o Senhor nos aceitou por bondade, o Senhor nos aceitou por graça e misericórdia. E da mesma forma que o Senhor nos aceitou, nós somos desafiados pela palavra do Senhor a aceitar aqueles que pensam diferente de nós, que têm um estilo de vida diferente de nós, mas que o pensamento dessas pessoas e o estilo de vida delas não ferem o Evangelho, simplesmente é uma maneira de viver diferente daquela que nós adotamos para nós. E nós somos desafiados pelo Evangelho a aceitá-las e amá-las. Que o Senhor nos ensine, Deus, a amar as pessoas, a receber as pessoas por amor, assim como nós somos recebidos e aceitos pelo Senhor. E que nós, Deus, de maneira pessoal, tudo que fizermos, que assumamos todas as nossas atitudes para a glória do Senhor. Se nós comemos algo ou deixamos de comer, nós faremos isso para a glória do nome do Senhor. Comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós procuraremos fazer tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.